Apocalipse 5, versículo de número 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Coloque a mão no seu coração e ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Desejo da Tua igreja, dos Teus filhos, das Tuas filhas, é Te adorar em espírito e em verdade. E pedimos, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco, fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Apocalipse significa revelação. O discípulo amado João tem essa revelação da parte do Senhor na ilha de Patmos. E diferente do que muitos pensam, o livro de Apocalipse não está na Bíblia para gerar medo. Pelo contrário, a revelação, o livro de Apocalipse, está na Bíblia para nos dar paz e esperança. Paz e esperança. E é exatamente isso que nós precisamos nestes dias: paz e esperança. Paz e esperança. A Bíblia vai nos dizer que João tem uma visão do Cristo glorificado e recebe a revelação para escrever às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, se você ler e observar o versículo de número 3, você vai ver que João tem uma visão do trono de Deus, e neste trono há um arco-íris. Isso significa que aquele que está sentado no trono tem misericórdia. O arco simbolizando, como nos dias após o dilúvio, a misericórdia de Deus sobre a humanidade. O capítulo 4 é marcado pela visão do trono e da misericórdia divina. O capítulo 5, que lemos, o versículo 5, fala que um dos anjos, um anjo forte, clama com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? É nesse momento que João, após a revelação de que não havia no céu nem na terra alguém digno para abrir o livro, um dos anciãos se aproxima de João e diz: João, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os seus 7 selos. Jesus neste texto é chamado de o leão da tribo de Judá, e a simbologia do leão é muito forte. Não é à toa que nós chamamos o leão de o rei da selva, porque com o seu rugido ele transmite força e imponência. Mas também Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque no Antigo Testamento nós encontramos uma profecia que revela realeza, força e poder do Messias. Ao lermos Gênesis 49, observamos Jacó, Israel, abençoando seu filho Judá, dizendo: Judá, os seus irmãos o louvarão e se encurvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão.
as nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Assim Jacó abençoou e profetizou que Judá seria como um leão que reina e tem poder. Jesus, o leão da tribo de Judá, ele morreu na cruz como um cordeiro mudo, mas ressuscitou ao terceiro dia como o leão da tribo de Judá, e o seu rugido estremeceu o universo e revelou o seu reino de paz sem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos nesse texto de Apocalipse o Cristo vencedor, Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu. Sim, esse Cristo, esse Jesus que ressuscitou, ele venceu na cruz, ele venceu o diabo na cruz. Hebreus capítulo 2 verso 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia também vai dizer em Colossenses 2, 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra nós, de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu, e Jesus triunfou, venceu sobre as forças espirituais do mal. Jesus não só venceu o diabo na cruz, Jesus venceu também o pecado, Jesus venceu a carne. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,22: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não pecou, Jesus é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu o mundo. A Bíblia diz em João 3,16: o próprio Senhor, o Mestre, o leão da tribo de Judá, o leão, o cordeiro, ele diz tudo isso: vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que ele foi crucificado e morto no meu e no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, ele vive. O verso 6 do capítulo 5 de Apocalipse diz: um cordeiro como tendo sido morto. Quando João chora ao saber que ninguém podia abrir o livro, e um dos anciãos diz: não chores, João, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno para abrir os seus 7 selos. Quando João se volta, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro, o cordeiro que venceu, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante porque o cordeiro não está morto. O texto diz: um cordeiro como tendo sido morto. É um cordeiro que vive e carrega em si as marcas da vitória, as marcas da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Cristo que venceu, esse Cristo que ressuscitou, ele é poderoso, ele é fiel para nos garantir a vitória. Louvado seja o seu nome. O leão da tribo de Judá, ele venceu e nos garante a vitória. Meu irmão, minha irmã, não se turbe o vosso coração. Aquele
que venceu, Ele nos garante a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele te garante a vitória. Ele venceu e Ele nos garante a vitória. Jesus garante nas nossas vidas a vitória sobre o diabo. O diabo pode até ficar ao derredor, tentando destruir a minha e a sua vida. O diabo pode até se levantar tentando destruir a igreja, tentando impedir a igreja de avançar, lançando dardos inflamados. O diabo pode tentar destruir a sua família, o diabo pode tentar destruir os seus sonhos, mas ele não vai conseguir, porque o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, ele se levanta em nosso favor. Lucas capítulo 10, verso 18 e 19 diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Esse Cristo que venceu, esse leão da tribo de Judá que é vencedor, ele nos garante a vitória sobre as forças espirituais malignas. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse Cristo vencedor, ele nos garante proteção contra as forças espirituais malignas, mas ele também nos garante a vitória sobre o pecado. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, sim, Ele te ama, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia, Ele nos libertou, nós não somos mais escravos do pecado. O leão da tribo de Judá que venceu o pecado, ele nos faz vencer o pecado, Ele nos libertou para vivermos uma nova vida. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele não tolera escravidão, por isso vem ao nosso encontro, por sua graça, por sua misericórdia, para nos libertar do império das trevas, com um braço forte, com mão poderosa. E Ele é poderoso para libertar a sua vida, para libertar a sua família. Se há pessoas ainda vivendo debaixo do jugo do pecado, no seu lar, na sua família, e você tem orado para que Deus traga libertação, receba libertação nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados, mas Ele também nos faz vencer o mundo. Ele nos faz vencer o mundo. Romanos 8:37, esse leão da tribo de Judá que venceu, ele diz, o apóstolo Paulo, após experimentar a comunhão com esse Cristo vencedor, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Dor, sofrimento, aflições, privações, limitações, angústias, perdas, Ele é poderoso para te fazer mais do que vencedor. Ele é poderoso para fazer superabundar a graça dele na sua vida e fazer você superar, avançar, romper e vencer esse mundo para a glória de Deus. A certeza do final de vitória revelada em Apocalipse
nos dá paz. Podemos ter paz em meio ao caos, pois a certeza da vitória acalenta os nossos corações. Como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória. Segundo aos Coríntios 4,17, na nova versão linguagem de hoje diz: e essa pequena e passageira aflição, essa pequena e passageira aflição que sofremos, é assim que ele chama as nossas lutas, pequena e passageira aflição, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento desta terra. Então não desista, não retroceda, não desanime, olhe para o leão da tribo de Judá, porque ele venceu, ele não te abandona e ele te faz mais do que vencedor. Ele garante a vitória, e ele garante a vitória nas nossas vidas sobre a morte. A Bíblia diz em João 14:19, a parte final do verso: porque eu vivo, o próprio mestre dizendo, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque ele vive, nós viveremos também. Aquele que venceu nos promete a vitória. Apocalipse 1:18 diz: e o que vive, aquele que foi morto, mas eis que está vivo para todos sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele nos garante a vitória. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A mensagem é essa, meu irmão, a mensagem é essa, minha irmã, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É vitória eterna, é vitória plena. Ele nos faz andar de maneira altaneira nessa vida, superando os desafios, sendo resilientes, caminhando pela fé, fugindo do pecado, vencendo o pecado, e para completar, Ele nos dá uma vitória eterna para o louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Quem prometeu aqui não foi homem, quem prometeu aqui não foi menino, quem prometeu aqui foi Deus. Governos se corrompem, homens prometem e não cumprem, pessoas estabelecem datas, mas não as honram, instituições desmoronam, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito o Senhor, não cumprirá, tendo falado, não o fará. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Guarde isso. Com Jesus a vitória é certa. Com Jesus a vitória é certa. Ele nos dará a vitória eterna. Ele nos dará a vitória eterna. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo, escute, meus irmãos e minhas irmãs, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Ele nos faz vencedores.
Ele nos garante a vitória. Ele nos faz andar de maneira altaneira nessa terra. Ele nos enche de fé, de bom ânimo, de paz. O texto diz que o leão da tribo de Judá é digno para abrir o livro. Isso significa que Ele tem poder para salvar. Que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, a história está nas mãos dEle. Então tenha fé, tenha ânimo, porque é certo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Tenha paz, porque Ele venceu, Ele vence, e na consumação de todas as coisas, Ele vencerá o mal completamente. O leão da tribo de Judá vencerá, o bem vencerá o mal. A cabeça da antiga serpente será esmagada completamente, e se cumprirá a palavra que diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Diante dessa visão e diante da manifestação do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que os seres viventes e os anciãos se prostraram em adoração diante de Deus. Essa deve ser a nossa postura: total entrega, total rendição, uma total entrega de adoração. Eu quero te convidar nesse momento a adorar a Deus. Faça como os anciãos que se prostraram e adoraram aquele que está no trono e que nos faz mais do que vencedores. Adore a Deus nesse momento, e logo após esse tempo de adoração nós vamos orar em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta